Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a professora Carolina, professora de Ciências e Biologia. Estou com muita saudade de vocês. Espero logo que chegue o dia em que nós possamos estar juntos de novo, tendo aula presencialmente. Mas, por enquanto, a gente vai se virando como dá, né? Vamos fazendo nossa aula por aqui, pra gente não perder conteúdo. E a nossa aula de hoje vai ser sobre os vegetais. A gente vai entrar numa área da ciência, uma área da biologia que estuda as plantas, né? É a botânica. Vamos começar. Então, toda planta é um ser vivo. Ela respira, ela se reproduz, ela precisa de água, ela sofre mutação. Agora, como todo ser vivo, ela é feita de célula. E a célula da planta, gente, é uma célula especial. Ela é uma célula eucarionte, quer dizer, ela vai ter núcleo. Ela vai ter membrana plasmática, essa parte verde aqui externa, para dar rigidez à célula. A célula vegetal vai ter vacúolo, essa regiãozinha azul aqui, que é para a planta acumular água ou nutrientes. Tá bom? A célula vegetal, ela vai ser sempre cloroplasto com clorofila, porque ela vai fazer fotossíntese, os vegetais são autotróficos. E a célula vegetal, na planta, ela nunca vai estar sozinha. 1, 2, 3. Cada demarcação dessa aqui que a gente está vendo é uma célula diferente. A célula vegetal sempre vai estar acompanhada, porque os vegetais são pluricelulares. Tá bom? Então, todo vegetal vai ser eucarionte, pluricelular e autotrófico. Tá bom? E a gente pode pegar o corpo do vegetal e dividir em 2 grupos. O grupo dos órgãos reprodutivos, que é o que a gente conhece como flor, fruto e semente. A imagem aqui não mostra semente porque ela está dentro do fruto. E o grupo dos órgãos vegetativos, que é o que a gente vai estudar hoje, que é a folha, o caule e a raiz. Tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre cada um deles. A raiz, gente. A raiz de uma planta, ela pode ser aquática, se a planta for assim, né? Uma planta típica da água. Mas a maioria das plantas são terrestres. E aí uma raiz pode ser terrestre subterrânea ou aérea. Raiz aérea é quando ela cresce para cima do solo. Cresce fora do solo, na verdade. Olha esses 2 exemplos aqui, ó, de raízes que crescem fora do solo. Todos esses pontinhos aqui são raízes que tá vindo de baixo para cima. A raiz está fazendo assim, ó, saindo. E aqui é uma raiz aérea também, que tá para cima do solo, tá surgindo daqui, ó, do tronco, mas está indo em direção ao solo. E não tá entrando na terra não, consegue ver? Tá ficando acumulada por aqui. Aqui a gente tem um exemplo de uma raiz chamada de fasciculada. Existem várias raízes fasciculadas. O capim é um exemplo. Você consegue definir alguma coisa aqui? Porque eu não consigo. Para mim parece um emaranhado, parece um monte de cabelinho misturado. Então é assim que é a raiz fasciculada. Um monte de pelinho bem embolado. E a raiz pivotante, que é o oposto dessa, agora a gente consegue definir um eixo principal, tá vendo? Essa é a característica da raiz pivotante. A cenoura, por exemplo, é um tipo de raiz pivotante. Ela tem um eixo principal, só que ela tem uma coisa de especial. Ela guarda nutrientes dentro dela. Então, ela é uma raiz tuberosa. Tá? Colo é a parte da raiz onde o caule vai começar a surgir. Daqui para baixo é raiz, daqui para cima é caule. Essa divisão é o colo. Zona de ramificação é a parte da raiz que vai ajudar ela a crescer lateralmente, para ela sustentar melhor o vegetal no solo. Isso é uma função da raiz, sustentar os vegetais. Zona pilosa é a parte da raiz que vai ser responsável
por absorver águas e nutrientes, então é a segunda função da raiz, absorção de materiais do solo. E zona de crescimento é uma parte da raiz que vai ter muitas células reprodutivas, muitas células de crescimento rápido para ajudar a raiz a crescer, para se fixar melhor, para atingir camadas mais profundas do solo. Para diminuir o impacto dessa raiz com o solo, existe a coifa. É um conjunto de células que é como se fosse um travesseirinho, amortece o contato da raiz com o solo. Tá? Então, para a gente fechar, funções de uma raiz: fixar o vegetal no solo, absorver águas e nutrientes e até acumular nutrientes, no caso das raízes tuberosas. Foi? Caule. Olha quantos tipos de caule diferentes, né? Bem, tem alguns caules que também são subterrâneos. Alguns caules que crescem para baixo do solo. Parece uma raiz, mas não é caule. Porque na raiz não tem folha. Esse aqui é um exemplo de caule subterrâneo, é o gengibre. Muita gente fala, gengibre é raiz, porque ele está abaixo da terra, mas não é não, gengibre é caule. Porque logo aqui no gengibre, ó, já saem as folhas. A batata inglesa, né, a batata frita, ela é um caule. Ela é um caule que reserva nutriente, tubérculo. Não confundam com o nome da raiz que reserva nutrientes, que é tuberosa. Raiz tuberosa, caule tubérculo. Tá? O bulbo, que é a cebola em si, também é um caule subterrâneo. A cebola também cresce abaixo da terra. A cebola, ela é um caule com uma característica que ela desfolha, né? Ela se divide em vários pedaços. Parece que é uma folha, olhando assim no olhar leigo, dá a impressão que a cebola é uma folha. Mas não, se tivesse a cebola aqui brotando, ó, aqui a folha da cebola saindo de dentro dela, saindo do caule tipo bulbo. Tirando esses três, o rizoma, o bulbo e o tubérculo, os outros caules que a gente tem aqui são aéreos, cresce acima do solo. O caule rastejante, por exemplo, na melancia, é o caule que vai crescer a nível do solo, né? Bem baixinho, ele não vai ser alto. Ele vai rastejar. O trepador lembra um pouco o rastejante, mas ele não fica só no chão. Ele se adere às superfícies e vai subindo, vai trepando nas coisas, nas paredes, em outras plantas. Caule trepador. Às vezes ele é modificado em forma de mola, tipo aquela molinha do pé de maracujá, para aderir na superfície e ir subindo. Tem o caule haste, que é um caule fininho, delicado, verde, porque ele pode ter clorofila. Ele balança com o vento. Veja a diferença, né, de uma haste para um tronco. Só para a gente perceber como a variedade vegetal é muito grande. O tronco, ele fixa bem o vegetal, ele é bem rígido. Normalmente é de vegetais que vivem por muitos anos. Ele tem muitas ramificações, né? Uma árvore que tem um caule tipo tronco, geralmente ela tem muitos galhos. Diferente do estipe e do colmo, que também podem ser altos como um tronco, mas eles quase não têm galhos. Aqui é o coqueiro e aqui é o bambu, ou a cana também. Tá? Esses dois não vão ter muitas ramificações, quer dizer, eles não vão ter muito disso aqui, ó, gemas auxiliares, que são regiões onde o caule vai botar brotos, vai botar galhos. Esses dois não têm essas gemas auxiliares. Vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui, das partes do caule. A gema auxiliar, então, é isso, é a parte do caule onde ele vai botar um galho, onde ele vai crescer para o lado, vai se ramificar, tá? A região onde as gemas auxiliares estão presentes é a região que se chama nó. Geralmente elas podem ter alguma marcação por aqui. Essa gema apical aqui em cima
é a parte do caule onde vai ter um acúmulo de células que vai facilitar o crescimento dele para o alto, para ele ganhar altura. E a região entre um nó e outro nó, entre nó. Região entre nós. Tá? Vamos lembrar que eu falei que a raiz não tem folha. A folha vem saindo aqui, ó. Ui, volta. A folha vem saindo daqui do caule. Então, isso é uma função do caule. Fazer a conexão entre a folha e a raiz. Aquele cabelinho da cebola que tá aqui embaixo. Uma função, conectar folha e raiz. E transportar substância entre essas duas estruturas. Porque, gente, o que é produzido na folha precisa chegar até a raiz. O que a raiz absorve precisa chegar até a folha. Quem faz essa conexão e esse transporte de substância? O caule. Tá certo? E nosso último slide. As folhas. Geralmente a gente olha só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. E a gente diz que é a folha, né? Mas não, a folha inclui esse cabinho. Esse cabinho. Esse cabinho. Esse cabinho se chama pecíolo. A folha é isso tudo aqui, não é só essa parte. Pecíolo é o cabinho que faz conexão entre o limbo, que é o nome dessa parte, até o caule. Ó, limbo, pecíolo, caule. Tá bom? A folha pode ou não ter essa estrutura aqui, ó, espícula. Não é espícula não, gente, é estípula, tá? Tá escrito errado aqui, estípula. Essa estípula é uma estrutura que é feita para proteger o início do pecíolo. Mas tem planta que não tem estípula. Aí não tem. Outra coisa que a folha tem, faz parte dela, é uma parte da folha, essa nervação. Essa nervação aqui é para a condução dos nutrientes, né? Que são produzidos na folha. Tá? Reparem que as folhas elas apresentam diferentes formatos. Essa aqui é arredondada na ponta, essa é comprida. Essa aqui vai afinando na ponta, né? As folhas apresentam diferentes formatos. Cada formato vai dar um nome diferente para a folha. A gente não vai se ligar nos nomes das folhas hoje. A gente só precisa identificar que a folha pode ter um limbo inteiro, como essa, ou essa aqui do desenho. Ou a folha pode ter um limbo repartido, como essas duas aqui. Um leigo ia achar que cada folhinha dessa aqui, cada pedacinho desse é uma folha diferente, mas não. Todas elas juntas formam um desenho único. Esse limbo segmentado, junto com esse pecíolo, tudo junto forma a folha. O nome desse aqui, trevo de 4 folhas. Super errado, né? Isso é uma folha só que com um limbo fragmentado em 4 pedaços. Isso aqui é uma folha que é modificada em espinho. A folha não é o verde é caule. A folha é o espinho. Imagina que esse limbo foi se enrolando e virou um espinho, gente. É tipo isso mesmo. É para evitar que a planta perca água. Porque é pela folha que a planta perde água. Ela transpira. E a planta só consegue transpirar graças à existência dessa célula aqui, que se chama estômato. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre 3 processos que acontecem na planta, que é a respiração, transpiração e fotossíntese. Esses 3 processos dependem dessa célula do estômato, então a gente vai falar mais dela, e esses 3 processos estão relacionados com as funções das folhas. Função da folha: respirar, transpirar e fazer fotossíntese. E isso vai ficar para a próxima aula. Galerinha, até mais.